Certa vez tinha um grupo de pessoas, aí veio um cara em um ônibus e falou assim: Pessoal, entre aqui no meu ônibus, que eu vou ali, vou andando aqui com o ônibus, dirigindo com vocês dentro. Quando chegar lá no final daquele despenhadeiro ali, eu vou jogar o ônibus e vai morrer todo mundo. Vocês querem vir? Então venham. Aqueles que foram tiveram o mesmo fim que o cara que estava dirigindo, a morte. O que é que essa metáfora quer dizer? Essa metáfora quer dizer o seguinte: muitas pessoas elas acham assim que Deus ele usa o inferno como assim uma chantagem ou uma manipulação. Obedeçam as minhas palavras, os meus mandamentos, senão vou mandar vocês para o inferno. Não é bem assim. Isso é um equívoco. Não é bem assim. Na verdade, Deus, ele é criador. Ele criou todas as coisas. Criou os anjos, certo? Criou os anjos. Se Deus criou os anjos, ele tem um objetivo. Se eu crio uma caneta, se eu faço uma caneta, eu tenho um objetivo com essa caneta. Ela vai riscar e quando ela acabar a tinta eu posso jogar fora, certo? Eu criei a caneta com objetivo. Então se Deus criou os anjos, ele criou com objetivo. Os anjos serviram a ele, fazer a vontade dele. Mas um desses anjos se corrompeu e quis ser acima de Deus. A criatura querendo ser acima do Criador. Claro que Deus não ia aceitar. Mas esse anjo, com esse pensamento, corrompeu uma terça parte dos anjos. Terça parte no sentido de se tinha 3 milhões, ele corrompeu 1 milhão. Então, nesse momento, caíram. E Deus condenou eles. Criou o inferno, o lago de fogo e condenou. Falou, vocês vão para lá. Depois chegou Deus e criou a raça humana, Adão e Eva. E criou sem pecado. Só que o que é que aconteceu? Esse anjo foi e corrompeu esses dois, fazendo os dois pecarem. E passou o pecado a toda a raça humana. Em outras palavras, Deus chegou e falou assim, não coma do fruto, porque certamente morrerás. Aí eles foram e desobedeceram. É a mesma coisa de que a serpente chegou ali, como se fosse o cara do ônibus, e convidando, venha, que a gente vai cair lá no despenhadeiro. Lúcifer convidou eles ao pecado. E o pecado, o salário do pecado é a morte. Então, se uma pessoa ela segue a vontade de Satanás, ela vai ter o mesmo fim que Satanás. O inferno não foi criado por ser humano, mas sim para Satanás. Então, se a pessoa segue a Satanás, como assim seguindo a Satanás? Tem pessoa que fala, eu não estou fazendo a vontade de Satanás nenhum, estou fazendo minha própria vontade. Beleza, jovem, mas só que Deus criou o homem para fazer a vontade dele. E quem foi que abriu esse caminho da independência, ser dono da própria vida, fazer a própria vontade? Lúcifer. Se você está fazendo a sua própria vontade, você na verdade não está fazendo a sua própria vontade, você está fazendo a vontade de Satanás, porque é ele que abriu esse caminho. Então a pessoa segue a Satanás. Quando a pessoa segue a Satanás, a pessoa vai ter o mesmo fim que ele, que é o lago de fogo. Todo mundo é livre para escolher, mas é escravo da consequência. Se tu pula de um prédio, tu vai se arrebentar todo, porque é a consequência. Entendeu? Nós temos livre-arbítrio para fazer a vontade de Deus ou a vontade de Lúcifer. Não existe meio termo em cima do muro. Ou você faz a vontade de Deus ou a de Satanás. Se você faz a vontade de Deus, você vai ter a vida eterna com ele. Se você faz a vontade de Satanás, você vai ter a morte eterna com ele no lago de fogo. É simples assim. Deus não está chantageando. A gente tem livre-arbítrio para escolher. Mas se você abandona seguir a vontade de Deus para fazer a vontade de Satanás, você acha que é justo Deus chegar e te arrebatar para viver com ele? Claro que não. Olha o sacrifício de Jesus. Morreu por nós numa cruz, foi humilhado, cuspido, blasfemado, chicoteado, sem pecado e sendo Deus. Para quê? Para abrir um novo caminho, para se a gente quiser se arrepender e voltar ao governo de Deus, fazer a vontade dele, nós sejamos livres. Então reflita sobre isso. Na verdade, Deus não usa o inferno como chantagem ou como manipulação. O inferno foi feito para Satanás e seus anjos, o lago de fogo. Mas se a pessoa quer seguir Satanás fazendo sua própria vontade, vai ter o mesmo fim que ele. Reflita sobre isso.